montagem da árvore secundária. Então aqui a árvore secundária é o pinhão, tá? É a árvore secundária. Engrenagem de primeira velocidade é a maior. Anel sincronizador da primeira velocidade. Conjunto sincronizador da primeira e segunda velocidade, composto por luva, cubo e molas retens. Anel sincronizador de segunda velocidade, observa que tem posição, da primeira também tinha, aqui ó. Casquilho da segunda velocidade, engrenagem de segunda velocidade, separador que fica entre a engrenagem de segunda velocidade e engrenagem de terceira velocidade, casquilho da terceira, engrenagem de terceira velocidade, anel sincronizador da terceira, cubo sincronizador, luva sincronizadora e engrenagem intermediária da ré, né? Retens do conjunto sincronizador. Anel sincronizado da quarta velocidade, engrenagem de quarta, arruela de encosto da quarta velocidade. Olha lá, verifica se a quarta está correta, e rolamento cônico da árvore secundária. Beleza? Então vamos lá. Nós acabamos de montar a árvore secundária, tá? E antes de montar a árvore, a transmissão, vamos dizer assim, a árvore secundária na transmissão, a árvore primária, o conjunto todo, nós temos em alguns tipos de transmissão, tá? Aquelas que tem um torque elevado, geralmente acima de, vamos dizer assim, até 150 newtons, não há necessidade de rolamento cônico. Entre 150 e 300 newton ali, eu posso ter uma mescla entre rolamentos de esfera, de roletes e rolamentos cônicos. E acima de 300 newton nós procuramos montar transmissões com todos os rolamentos internos cônicos. Então o que acontece? Rolamentos cônicos, há uma necessidade de pré-carga, tá? Por que isso? Por que a pré-carga? Por que utilizamos rolamento cônico? Porque a carcaça é geralmente de liga de alumínio e a árvore primária, a árvore secundária, aço, né? Então o coeficiente de dilatação é diferente. Quando a caixa de câmbio aquece, se não tiver uma pré-carga nos rolamentos, essas árvores, tanto a primária quanto a secundária, pode trabalhar com folga, e isso pode acarretar a quebra de dentes de engrenagem, né? Ou escapar marcha devido ao movimento axial das árvores, ok? Então vamos lá, o que a gente precisa para poder ajustar a folga axial? Lógico, primeiro o manual técnico, né? Manual técnico para saber qual que é a pré-carga estabelecida pelo fabricante, qual que é a pré-carga preconizada, tá? Então no caso dessa transmissão aqui, a nossa pré-carga é de 26 centésimos. E o que eu preciso para poder ajustar a pré-carga dessa caixa? Eu vou precisar, não só dessa, né, da maioria das caixas. Às vezes tem uma maneira um pouco diferente, mas todas elas a gente precisa de umas ferramentas básicas. Então quais são? Eu preciso lá de uma base magnética com relógio comparador, tá? Neste caso aqui eu vou precisar de mais essas duas ferramentas. Isso aqui é uma ferramenta mesmo que eu vou parafusar em cima ali da árvore secundária, tá? E esta aqui é uma arruela de pré-afinação. Ela mede 1,6 de espessura, tá? A espessura dela aqui é 1,6. Beleza?
E vou precisar também de uma chapa de aço que tenha pelo menos um furo em uma das extremidades dela. Essa aqui tem 2, mas que tenha um furo de 10 milímetros ali, né? Por que 10 milímetros? Porque eu posso ter parafuso 6, 8, 10 milímetros geralmente de fechamento da caixa. E eu vou precisar fixar isso aqui na transmissão, em algum ponto da transmissão, né? Para poder fixar a base magnética, porque a carcaça é de alumínio. E para que eu consiga utilizar a base magnética com melhor performance, eu preciso fixar ela à transmissão, ok? Então eu vou utilizar essa barra aqui. E neste caso vou utilizar 2 chaves de fenda também, tá? Além das ferramentas normais para poder abrir e fechar a transmissão. Então vamos lá. Aqui, ó, a árvore secundária que nós montamos, vocês viram no vídeo anterior. Eu vou retirar daqui, ó, o rolamento, tá? E a arruela que estava aqui, saiu colada lá no rolamento. Então a arruela que é a arruela original de pré-carga desta transmissão. No lugar desta arruela ali, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, a árvore está no lugar. Nós vamos colocar a arruela de pré-afinação de 1.6, que é essa aqui. Olha lá. Vamos colocar o rolamento novamente no lugar, né? Um jeitinho ele entra facinho. Olha lá, está no lugar. E agora nós vamos fechar a carcaça. Vamos lá, vamos fechar essa carcaça aqui. Tá? Beleza. Então eu fechei a carcaça somente com a árvore secundária dentro, sem diferencial e sem árvore primária. Por quê? Eu preciso calcular a pré-carga da árvore secundária. Quando eu for calcular da árvore primária, tá? O processo é o mesmo, tá? O que muda? A espessura da arruela, né? Lógico, cada uma, essa arruela aqui, ela tem um diâmetro maior e uma espessura aí de 2,20 mais ou menos, 2,30 e vai até 2,80 lá pelo catálogo, tá? No caso da árvore primária, ela vai ter uma espessura menor, só isso, o que vai mudar é isso. Então nós vamos fazer só da árvore secundária. E quando vocês forem montar a transmissão e houver necessidade de calcular essa pré-carga, tá? Aí vocês têm que fazer da primária e secundária. O processo é o mesmo, tá? A diferença também está o quê? Na pré-carga. No caso dessa transmissão, que é uma JC5, ele pede para que a gente coloque aqui uma pré-carga de 0,26 centésimos, né? Então 26 centésimos. E na primária ele pede uma pré-carga de zero com mais ou menos 0,02, tá? 0,02, 2 centésimos ali, tá? Então assim, é uma pré-carga nula na árvore primária, beleza? Então vamos lá, para a árvore secundária. É aquilo que eu já fiz, já coloquei no lugar, já que eu fechei a carcaça. O que a gente vai ter que fazer na carcaça ainda? Tá? Nós vamos fixar em torno da carcaça, tá? Vamos fixar em torno da carcaça, vamos dar um tempinho para mim fixar e já retorno para falar com vocês. Fechei a carcaça, apertei os parafusos com o torque recomendado pelo fabricante, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, essa outra ferramenta em cima, tá? E com o parafuso de fechamento da árvore secundária, vou colocar o parafuso aqui. Vou parafusar esta chapa aqui, ó, na carcaça. Então vou colocar aqui do lado de cá para não atrapalhar muito a nossa visão, ó. Base magnética e relógio comparador. Fixando, olha lá, ficou firme. Vamos colocar aqui o nosso relógio comparador, né, sobre a árvore secundária. Tem que ficar certinho, tá, na perpendicular. E vamos colocar aqui uma pré-carga, tá, em cima do parafuso. Pré-carga, tá lá. Dei uma pré-carga aqui em cima do parafuso, né? Tá tudo assentadinho. Vou zerar o relógio comparador. Observaram lá? Zeradinho. Vamos pegar as duas chaves de fenda.
Vamos colocar aqui, ó, e vamos verificar o quanto de folga tem na árvore secundária. Olha lá, ó. Tá lá. Deu 48 centésimos, tá? Bom, 48 centésimos que eu tenho de folga. Por que que existe essa folga? Porque eu coloquei no lugar da arruela original uma arruela mais fina. Então, no lugar desta aqui, ó, tá? Eu coloquei uma de 1,60. Como fazer o cálculo para chegar ao valor de 0,26 de pré-carga? Então, eu pego a arruela de 1,60 que eu coloquei abaixo do rolamento aqui na árvore secundária, tá? 1,60 mais a folga medida que foi de 0,48. Então 1,60 mais 0,48, 2,8. Concordam comigo? Tá? Então deu 2 milímetros e 8. Mais o 0,26 que é a pré-carga. Então mais 26 eu preciso aqui de uma arruela de 2,34. Então eu vou pegar um micrômetro, vou medir a arruela, vou achar num jogo de arruela, porque quando eu compro a arruela lá na concessionária vem um joguinho com 10 arruelas no caso dessa caixa. Então eu vou pegar a arruela que tiver 2,34 e vou montar no lugar da arruela de cálcio que foi colocado aqui, tá? Na arruela de pré-carga, para ajustar a carga, ok? Beleza, galera? Tá? Então, já retorno, vou abrir a caixa para mostrar agora a pré-carga do diferencial, tá? Então, aquilo que eu falei, a árvore primária eu não vou realizar aqui, porque o método é o mesmo, sempre fechando e abrindo a carcaça sem nada dentro. E depois que ajustar o diferencial, aí o diferencial já fica no lugar e aí a gente já fecha a caixa por definitivo, ok? Agora que eu já ajustei a pré-carga da árvore secundária, tá? Nós vamos ajustar a pré-carga do diferencial. O que eu vou precisar? Uma ferramenta para travar a coroa do diferencial, tá? Que é para poder apertar a porca de ajuste, tá? E vou precisar também de um dinamômetro, tá? Essa balancinha aqui, ó, um dinamômetro que é para poder verificar a pré-carga do diferencial. Então, como é que a gente faz? Nós pegamos aqui, ó, o diferencial. Vamos colocar na carcaça, olha lá, diferencial na carcaça, colocamos o rolamento, tá? Olha lá, o rolamento e a arruela de ajuste do próprio diferencial eu estou colocando aqui, tá? Estou colocando aqui da própria caixa aqui, tá? Então o que acontece? A gente monta com o que está na caixa, com a própria, tá? E se a pré-carga estiver errada, tá? Vamos supor que no momento que eu utilizar o dinamômetro ele me der um valor abaixo, ele me der um valor abaixo do especificado, tá? Eu vou ter que diminuir a espessura da arruela. Se ele me der um valor acima do especificado, eu vou ter que aumentar a espessura da arruela, tá? Então vamos ver aqui, vamos montar aqui o rolamento no diferencial, vamos colocar a arruela de ajuste, tá lá, ó, e a porca, tá? E vamos apertar isso aqui no torque recomendado. Quanto? 110 Nm, tá? Esse é o torque recomendado para esse diferencial. Vamos lá, gente, ó. Então, para que eu possa apertar o diferencial no torque recomendado, eu tenho que colocar essa ferramenta aqui, ó. Ela é fixada com esses dois parafusos e tem aquele pininho ali, ó, que vocês conseguem enxergar, que ele está dentro do dente do diferencial lá, ó, tá? Isso aí é para que eu possa apertar o diferencial. Colocada a ferramenta, vamos pegar lá um soquete de 50 mm e vamos apertar o diferencial no torque recomendado, ok? Bom, gente, apertado o diferencial, vamos então retirar a ferramenta, tá? Tá lá a ferramenta, retirei. Giro o diferencial, ó, ele está girando sem muita interferência, mas também não está girando livre. Então vamos medir a pré-carga. Neste caso aqui, como os rolamentos são novos, ele tem que ficar entre 16 e 30 Nm no caso desse câmbio aqui.
tá? Olha lá, gente, então aqui agora, ó, eu vou enrolar esse cordão aqui, ó, em volta do diferencial, tá lá, ó, colocando ele em volta, tá? Beleza? Vou girar um pouquinho aqui só para dar posição. Olha lá. Vou pegar aqui o meu dinamômetro, tá? Observe aqui meu dinamômetro, tá? E vou puxar. Olha lá, ó, 15, 17, 18 newtons metros. Bom, se tinha que ficar entre 16 e 30, ficou com 18, tá perfeito, tá? Então esse aqui é o nosso dinamômetro, tá? Olha, essa peça aqui é o dinamômetro que eu utilizei para medir o esforço necessário para que a coroa, né, aqui no caso, comece a girar. Como a pré-carga está correta, agora nós deixamos assim e vamos montar a caixa, né? Então o diferencial nesse caso é o último componente que eu ajusto a pré-carga. Por quê? Eu ajustei, não preciso mais retirar ele do lugar, posso manter ele aqui e continuar a montagem da caixa assim. Se eu tivesse feito ele por primeiro, eu teria que tirar para daí fazer a secundária, fazer a árvore primária, perderia mais tempo. Então, a partir daqui, nós vamos para a montagem comentada da caixa, ok? Então, até a próxima e forte abraço a todos aí.